uma seção do primeiro capítulo em que ele discute a questão da objetividade. Como eu garanto que a minha percepção do mundo é objetiva? Né? Então, qual é o contraste? Objetivo e subjetivo. Né? Aquilo que é e aquilo que as coisas como eu são e as coisas como eu enxergo. Então, esse trecho, que é logo no começo, e que está ligado à questão da base empírica, se chama exatamente isso, objetividade científica e convicção subjetiva. Tá? A conclusão de Popper para essa pergunta, sintetizada, seria o seguinte: eu não consigo garantir a objetividade plena. Objetividade plena não é possível em ciência. Eu posso ter usado um tubo de ensaio contaminado e, nesse sentido, o resultado que eu obtive não é um resultado puro, não é um resultado confiável. Eu posso ter problema de visão, enxergo aquelas coisas de uma forma distorcida. O telescópio que eu estou usando para observar os astros é um telescópio que não tem o alcance, que distorce bastante aquilo que está sendo visto. Enfim, tem várias fontes que comprometem a noção de que de eu conseguir enxergar objetivamente o mundo. Então, objetividade plena é impossível. Então, o que eu tenho como substituto da objetividade, né? Como second best em relação a essa objetividade? O teste intersubjetivo. Significa que o meu experimento, por exemplo, tem que ser relatado de uma forma tal que qualquer outro cientista possa seguir os mesmos passos e, se tudo correr bem, alcançar o mesmo resultado. Tá? Então, eu não consigo a ciência não consegue ser plenamente, o cientista não consegue ser plenamente objetivo, mas ele consegue, mas o teste intersubjetivo estabelece aqui um crivo que é um crivo importante, que é um crivo essencial para testar uma teoria, para julgar como a teoria pode ser justificada. Então, esse tal de crivo intersubjetivo, coisa e tal. Se vocês forem prosseguir, fazer pós-graduação e defender uma tese, vocês vão verificar, sobretudo na tese de doutorado, que precisa ser original, que vocês precisam relatar muito bem aquilo que vocês fizeram. O objetivo é exatamente isso, quer dizer, com muito pormenor e tal. Às vezes, frequentemente, as teses se tornam muito chatinhas, muito tediosas, entediantes por causa disso. Porque o cara vai descrever exatamente todos os passos que ele seguiu. Né? Mas isso é essencial para esses passos poderem ser reconstituídos. Ele não pode colocar lá uma caixa preta, então eu fiz uma opção de coisas e aí o resultado. Como é que você chegou a esse resultado? É exatamente isso. Tem acho que é o Ricardo Abramovay, não sei se alguém já foi aluno do Ricardo Abramovay, você foi, Marco? Aqui, mais gente deve ter sido. Ele gosta, não sei se ele mencionou para vocês, um antropólogo chamado Latour. Latour, um francês que fez... Latour, acho que é Bruno primeiro, eu não sei bem. Como? É Bruno Latour. Bruno, né? Esse Latour, ele fez uma investigação muito interessante, que a formação dele é de antropólogo. Ele ficou, digamos, 2 anos observando um laboratório de biologia ou de física, de alguma ciência física assim. E ele observava tudo, ele registrava tudo. Que hora chegou coisa lá no laboratório, quem abriu o laboratório, quem fechou. Então, com isso, ele tem resultados interessantíssimos que servem para questionar um pouco a objetividade das ciências físicas. Porque, frequentemente, a gente associa assim, não, nas ciências sociais os caras cozinham os resultados, se enganam, no mínimo se enganam, mas nas ciências físicas não, é tudo objetivo, tudo preciso. Então, é interessante ler o trabalho do Latour para ver que não é bem assim. Né?
e que, bom, enfim, como é que é a estrutura de um laboratório com o médico, digamos lá, é o dono do laboratório, como é que as pessoas, como essa hierarquia ela transparece nas práticas cotidianas dentro do laboratório, etc. Bom, então esse é o tal do crivo intersubjetivo. Eu preciso descrever com bastante detalhe os passos que eu dei para chegar a esse resultado, para que outra pessoa possa repercorrer os mesmos passos e, de repente, chegar à mesma conclusão, na melhor das hipóteses. Tá? Então, essa é a ideia do... Portanto, o objetivo é substituído aqui, na prática da ciência, pelo intersubjetivo. Então, eu ainda não posso dizer que eu consegui observar com objetividade plena, mas eu posso dizer que meu colega do outro laboratório, da outra universidade, percebem da mesma forma aquela evidência empírica. Tá? Bom, e aí podemos partir por uma parte importante, em que o Popper fala da questão da competição entre teorias. Essa é uma noção importante também. Acho que a ideia das hipóteses auxiliares que vão aparecer no teste de uma teoria e das hipóteses que ele chama de ad hoc. A gente vai explicar em seguida, a gente vai conversar um pouco a respeito disso em seguida. Antes disso, só dizer uma outra coisa que eu acho que faltou. Se vocês pegarem a epígrafe, né, desse livro, aquela frasezinha lá que o autor põe no começo, tem duas, mas a primeira é o seguinte: as hipóteses são redes, só quem as lança colhe alguma coisa. Uma citação do Novalis: as hipóteses são redes, só quem as lança colhe alguma coisa. Quando ele está falando em hipótese aqui, o sinônimo de hipótese aqui está sendo colocada como sinônimo de teoria, tá? E por que está se falando em hipótese? Por que as duas coisas são sinônimos nessa concepção? Porque as teorias nunca são provadas definitivamente, né, para todo sempre. Portanto, do ponto de vista do seu estatuto, elas são hipóteses ainda, mesmo que elas tenham sido verificadas. Elas permanecem como hipóteses, tá? Mas o termo mais adequado para dar essa ideia da hipótese como rede é teoria como rede. Quer dizer o seguinte: ninguém observa a realidade de uma forma, vamos dizer assim, sem nenhuma convicção por trás, sem nenhuma expectativa, né? A gente observa a realidade a partir de um certo referencial. No caso da ciência, de um referencial teórico. Portanto, a nossa observação, já de cara, vem desse referencial. Isso é uma conclusão da maioria dos filósofos da ciência contemporâneos que se opõem ao positivismo. Para o positivismo, como eu disse na aula passada, é possível haver observação desinteressada. Você vai lá e vê. Nos que vão além do positivismo, nos que se colocam contra essa concepção, toda observação é fruto de uma certa expectativa proporcionada por uma teoria. Certo? Então, essa teoria é que é a rede que vai filtrar. Na vida cotidiana, a gente pode observar muito bem como isso é verdadeiro. Quer dizer, por exemplo, quando eu entro na faculdade e está cheio de aluno aí no corredor e tal, os alunos da administração e da contabilidade, eu sou praticamente cega, quase não enxergo esses alunos. Eu enxergo muito melhor os grupinhos da economia, porque eu estou preparada para isso, do que os outros grupinhos. E da forma, a gente pode encontrar 1000 exemplos cotidianos de distorção no sentido gerada pela expectativa prévia, seja ela teórica ou não. Tá? Então, tem essa concepção importante. Bom, na hora que se vai fazer um teste, no contexto da justificação de uma teoria, na hora que se vai fazer um teste, começa a entrar o problema das hipóteses auxiliares e das hipóteses ad hoc. As hipóteses
auxiliares, Popper diz que às vezes elas ajudam, elas são inevitáveis na investigação científica e às vezes elas ajudam a dar maior cientificidade a uma teoria, a melhorar a qualidade de uma teoria. As hipóteses ad hoc, esse termo, ele usa para hipóteses que são empregadas para salvar a teoria do falseamento, né? Portanto, esse segundo termo aqui tem um sentido pejorativo. O que ad hoc quer dizer para isso? Lembra lá do post-hoc? Então, são hipóteses que são formuladas quando o teste empírico dá um resultado negativo do ponto de vista da teoria e o investigador pretende, apesar disso, resgatar a teoria e continuar sustentando a teoria. Então, ele encontra, Popper diz isso, são estratagemas que o cientista usa para justificar sua adesão à teoria. Então, a realidade está desprovando a teoria, ele vai lá e encontra, não, mas isso é porque o tubo de ensaio estava sujo, ou isso porque esse telescópio não é potente o suficiente. Tá? Então, às vezes, esses dois termos aqui, hipóteses auxiliares e hipóteses ad hoc, meio que se confundem, né, na prática do cientista, mas o uso que o Popper dele faz é um uso que aceita mais as primeiras do que as segundas. Vamos ver um pouquinho sobre hipóteses auxiliares, porque eu acho que pode ajudar um pouco a esclarecer isso daí, ou pelo menos a formular melhor o nosso argumento aqui. Vocês não têm a página 87, né? Ah, você tem. Então, você vai ler para a gente. Na página 87, com respeito às hipóteses auxiliares. Com respeito às hipóteses auxiliares, propomos assentar a regra de que somente serão aceitáveis aquelas cuja introdução não reduz o grau de falseabilidade ou testabilidade do sistema em causa, mas que, ao contrário, o eleve. Se o grau da falseabilidade aumenta, a introdução da hipótese corresponde, em verdade, a um reforço da teoria. O sistema agora rejeita mais do que rejeitava anteriormente. Ele proíbe mais. Dá uma pausa aí. Por exemplo, tinha um problema que o Popper menciona em outro trabalho sobre a órbita de Urano. Então, eles tinha um problema de medir exatamente a órbita de Urano. Eu acho que esse problema evoluiu muito hoje em dia, que eles andaram desqualificando aí alguns planetas, perderam status e tal, prosseguiram os astrônomos. Naquele momento, um cientista, que eu não me lembro quem é, propôs como hipótese auxiliar que haveria um outro planeta lá, que seria Netuno, que estaria atrapalhando uma percepção correta da órbita de Urano. E Popper diz que essa foi uma hipótese auxiliar que não reduziu o grau de falseabilidade de uma teoria, porque ele está dizendo, olha, além disso tem que observar Urano. E, de fato, se constatou e tal. Então, satisfazia essa hipótese auxiliar, satisfazia essa condição aí que ele está dizendo. Podemos apresentar o mesmo ponto sob esta forma. A introdução de uma hipótese auxiliar deve ser sempre encarada como uma tentativa de construir um sistema novo. E esse sistema novo deve sempre ser julgado sob o prisma de saber se, adotado, corresponde a um real avanço do conhecimento do mundo. Bom, aí vai para diante, ele entra em uns exemplos de ciências físicas. Mas a ideia é um pouco essa. Então, uma hipótese auxiliar, tudo bem. Tem várias hipóteses auxiliares, a gente vai ver isso melhor em Lakatos, né? Tem várias hipóteses auxiliares. Por exemplo, quando eu estou testando qualquer coisa, usando um telescópio para observar os astros e testar uma teoria, eu estou partindo do princípio que a visão proporcionada por esse telescópio é melhor do que a proporcionada pelo olho nu, né? No entanto, tem uma série de princípios, até uma teoria óptica que permitiu a formulação daquele telescópio que pode não estar correta. Então, a hipótese auxiliar, a boa hipótese auxiliar, cabe nesse sentido que o Popper está dizendo. A hipótese ad hoc é a tal do estratagema convencionalista. A minha teoria falhou na sua previsão,
eu não vou abandonar a minha teoria, afinal de contas, fiquei anos a fio estudando, eu vou propor aqui uma explicação para resolver o problema enquanto eu não consigo encontrar uma evidência favorável. Vocês verem como são essas coisas, por exemplo, às vezes a gente conversa com um aluno que está fazendo uma tese de doutorado, por exemplo, e aí o aluno chega para o orientador e fala assim, olha, professor, eu desprovei essa teoria. Como? Como? O que você fez, menino? O que você está pensando? Não, eu desprovei. Você não deve ter feito isso certo. Vai lá, continua, muda, usa uma forma logarítmica, faça qualquer coisa, mas preserve essa teoria. Tá? Então, a tendência das pessoas é se apegar, né? Uma tendência a se apegar às teorias nas quais elas foram formadas. E é com muita resistência que as pessoas enxergam um resultado negativo. Popper não está nem um pouco preocupado com isso, ele sabe que é assim. Mas ele não está dizendo que é assim ou deixa de ser assim, ele está dizendo o que deve ser. O que deve ser é diferente disso. As pessoas não têm que ficar encontrando explicações ad hoc ou indo à cata de estratagemas para imunizar a sua teoria, construir um cinto de castidade em volta dela que nada a perturbe. Tá? Bom, então, chegando para a conclusão, a gente poderia dizer que, para Popper, o jogo da ciência, a aventura da ciência, como ele diz, é interminável. Quer dizer, pelo método proposto de falseamento, né, de método dedutivo da prova, nunca se tem certeza de nada. No máximo, existe certeza do erro, né, na hora que você tem um resultado negativo. Pode ser que esse resultado negativo seja um falso negativo, o cara lá observou errado, mas para isso existe o teste intersubjetivo. De qualquer forma, a certeza de que uma teoria está certa a gente nunca tem. Ele fala isso muito bem na página 118. É um trecho interessante. Ah, tem? Ah, então tá bom. Porque tem um erro de tradução aqui. O Eggenberg era um ótimo tradutor, mas aqui tem uma furada terrível. Eu não entendi, eu resolvi voltar para o inglês, confrontar e percebi isso. Então, aí ele diz o seguinte: a base empírica da ciência objetiva nada tem, portanto, de absoluto. A ciência repousa em terra firme. A estrutura de suas teorias levanta-se, por assim dizer, num pântano. Bom, terra firme e o pântano parecem incompatíveis. Simplesmente, na ciência repousa em terra firme, tem um não aqui, que faltou na tradução. A ciência não repousa em terra firme. Tá? A estrutura de suas teorias levanta-se, por assim dizer, num pântano. Semelha-se a um edifício construído sobre pilares. Os pilares são enterrados no pântano e não em qualquer base natural ou dada. Se deixarmos de enterrar mais profundamente esses pilares, não o fazemos por termos alcançado o terreno firme. Simplesmente nos detemos quando achamos que os pilares estão suficientemente assentados para sustentar a estrutura, pelo menos por algum tempo. Então, acho que a coisa mais importante para se pensar no método do Popper não é nem o falseacionismo, porque na hora que ele foi falar das ciências sociais, ele não insistiu mesmo muito nesse termo do falseacionismo. É alguma coisa que se chama de falibilismo, que diz basicamente isso que está dito acima. Todas as teorias são falíveis, não existe certeza. A única certeza que podemos ter é da nossa ignorância. Então, quando se fala em racionalismo crítico,
que é o termo que ele prefere usar mais adiante para falar do método que ele propõe, e não o falsificacionismo, o falseacionismo, né? Porque é um termo mais genérico, as coisas estão justamente chamando a atenção para o seguinte: racionalismo, porque se recorre à dedução, né? O ponto que ele faz é um ponto lógico, que ele pretende resolver o problema que ele coloca no campo da lógica, e é crítico porque porque tem essa intenção aí demolidora em relação à ciência, né? Está sempre procurando dizer o que pode estar de errado, qual é esse pântano aí que está abaixo das teorias. E na página 306, ele repete isso de uma forma com outra linguagem. Ele diz: não sabemos. Só podemos conjecturar. Não sabemos, só podemos conjecturar. Eu até uma vez escrevi um artigo que eu posso deixar, nem sei se eu já não deixei disponível para vocês, que faz uma ponte entre esse tipo de afirmação do Popper e uma poesia que, no tempo antigo, era uma música falada, uma poesia, né? Uma música na forma de um poema. Bonito, que falava, que começava assim, em francês. Quando o menino tinha 3 anos, tudo ele dizia: eu sei, eu sei, eu sei. Aí vai indo, e agora eu sei que eu não sei, mas isso eu sei. Né? Então, é muito bonito esse texto aí. O outro livro de Popper chama Conjecturas e Refutações, que ele continua essa discussão. Que é exatamente isso. Como é que a ciência avança? A respeito de uma determinada coisa um enigma que eu quero solucionar, um problema que eu encontro na explicação da realidade, eu estabeleço certas hipóteses, certas conjecturas, hipóteses, então, nesse sentido mais abrangente, né, a partir das quais eu construo o meu sistema teórico. Esse sistema teórico vai ser colocado à prova, né? Então, eu faço aqui uma hipótese que eu vou testar e vai ser, eventualmente, refutado, né? Então, é com essa refutação que a ciência avança, porque aí ele é refutado, eu sou obrigada a reformular esse sistema teórico, e seja abandoná-lo totalmente, seja encontrar uma teoria alternativa que explique melhor, qualquer coisa desse sentido. Então, esse é o avanço da ciência. Aí o pessoal vai dizer assim, só concluindo aqui, o pessoal vai dizer, mas o Popper é um sádico, né? Porque ele está querendo que a gente nunca fique satisfeito com aquilo que tem. Ele está sempre dizendo que a gente deve ser muito crítico em relação à ciência, né? E o nosso conhecimento acumulado, né? Então, existe uma atitude aí. E na hora que se faz essa crítica a ele fala assim, é isso mesmo. Né? Assim, lacônica, assim, fleumaticamente, né? Nós vamos ver uma visão bem diferente dessa com Thomas Kuhn a partir da aula que vem.